Amados irmãos em Cristo Jesus, diz o tema de hoje: somos felizes, pois a mensagem da morte de Cristo na cruz revela o poder de Deus para salvar. Amados em Cristo, diz o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 12: fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Estamos vivendo no mundo uma época em que todos procuram a felicidade, e essa frase poderia ter sido dita há 10 mil anos atrás, 5 mil anos, 10 mil anos à frente, enfim. Sempre de novo o ser humano, por algum motivo, procura a felicidade, a satisfação do seu coração. E hoje nós vemos esta promessa ou esta procura ser oferecida a partir de propagandas, promessas. Quem é obeso ouve propagandas: tome este remédio e você ficará com o corpo sarado, esbelto. Faça uma cirurgia e você ficará sem os excessos que hoje lhe atrapalham. Ou alguém que tem alguma enfermidade: tome este medicamento e você ficará bom. Ou ainda, faça este curso conosco e você terá sucesso profissional. Ou ainda, veremos outras propagandas do tipo: venha para a minha determinada religião e eu tenho a revelação de Deus para você e você será ricamente abençoado. E assim por diante nós vemos propagandas, anúncios e mais anúncios, mas raramente no mundo afora nós vamos ouvir a promessa de que venha-te para Jesus e ali você será consolado e terá a satisfação do teu coração suprida pela graça e o amor de Deus. Esta promessa nós só encontramos na palavra, e hoje nós temos a chance de ouvir mais uma vez esta promessa sendo renovada à nossa mente, ao nosso coração, pois não é uma promessa vazia. A verdade é que se fosse uma promessa vazia, os bancos, as cadeiras estariam cheias. Afinal de contas, o ser humano gosta de ser afagado no seu ego, ser inflado nos seus desejos e ser enganado. Foi assim com Adão e Eva, quando deram ouvidos a Satanás, que lhes prometeu algo impossível de ser entendido, compreendido pelo ser humano, mentindo, enganando, e desde então o ser humano tem prazer em ser enganado, ser ludibriado em todas as coisas. As promessas busca conquistas pessoais associadas ao sucesso profissional, ao reconhecimento social, à estabilidade financeira ou mesmo a uma moralmente correta, são as mais diversas possíveis. Muitos se perguntam: o que é necessário para ser feliz diante de Deus? Muitos também se perguntam: o que Deus espera de nós? E ainda outros: como posso ter certeza de que estou no caminho certo? E alguns vão ouvir como resposta: se você tiver bênçãos materiais, é sinal que Deus está contigo, é sinal que Deus está te abençoando. Como se as bênçãos materiais fossem sinal de aceitação de Deus. E ainda outros se questionam: por que eu estou passando por isso? Afinal de contas, nunca matei, nunca roubei. Por qual motivo não alcanço a minha bênção, como dizem por aí? Essas perguntas não são novas. Quando era pequeno, eu já ouvia as pessoas dos seus murmúrios, as suas inquietações nesse sentido. Nós vemos também o povo de Israel se queixando de Deus, porque que eles sofrem tanto, são perseguidos. E essas perguntas atravessam a história da fé e ecoam nas escrituras que nós ouvimos hoje. O Salmo 15 começa exatamente assim: ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Em outras palavras, quem pode estar na presença de Deus? Quem é digno? Quem realmente vive a vida que Deus aprova?
Tem alguém que, de sã consciência, pode dizer: eu vivo conforme a lei de Deus? Será que é possível? E infelizmente muitos pensam que são corretos perante Deus, que não precisam estar na casa de Deus. Muitos acham que basta ser uma boa pessoa e isso lhes é necessário para ser aceitos na presença de Deus. Essa semana eu ouvi uma história de um colega pastor em que um dos seus fiéis disse: pastor, eu não preciso estar na igreja para ter a minha fé. E aí ele disse assim: o que a gente diz para uma pessoa assim? E eu disse assim: que bom, servo bom e fiel, você está correto, assina teu pai Satanás. Porque é exatamente isso que o diabo diz: sinta-se satisfeito no teu egoísmo, na tua arrogância, e tudo ficará bem para você. E nós, seres humanos, todos nós, eu e vocês, nos sentimos afagados e nos confortamos quando nos sentimos em paz com os nossos erros, os nossos pecados. E é nessas horas que a palavra de Deus vem ao nosso encontro e nos acusa, dizendo que nós não estamos corretos e que somos pecadores. Por sua vez, o profeta Miqueias, em tom de julgamento, traz o povo diante de Deus e pergunta: o Senhor já nos mostrou o que é bom, Ele já disse o que exige de nós, o que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade, em humilde obediência ao nosso Deus. É o que nos diz Miqueias 6, versículo 8. O profeta questiona, mas também já responde no seu próprio questionamento aquilo que Deus exige de nós. Já no Evangelho, Jesus sobe ao monte e proclama as bem-aventuranças, declarando felizes não os fortes, os ricos ou os poderosos, mas os pobres, os mansos, os que choram, os que são perseguidos por causa da palavra dele. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Corinto, afirma algo mais escandaloso, dizendo: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, versículo 18. À primeira vista, esses textos parecem caminhar em direções bem diferentes. De um lado, exigências éticas elevadas, como diz o Salmo; do outro, promessas de felicidade paradoxais, e no centro, a cruz, símbolo de vergonha, sofrimento e morte, que por muitos anos não foi o primeiro símbolo de identificação dos cristãos. O símbolo da cruz começou a ter significado para os cristãos de forma gradual, quando as pessoas começaram a entender que na cruz o Senhor Jesus morreu por causa da vergonha que nós causamos ao próprio Deus, causamos ao nosso Criador, nos afastando dele. Os primeiros registros de uso pessoal remontam ao final do século II, início do século III, lá por volta do ano 200 da era cristã. Muito tempo depois que Jesus viveu no mundo e também os discípulos de Jesus. Mas a sua popularização, o uso público como o principal emblema do cristianismo, ocorreram principalmente no século IV, impulsionados pelo imperador Constantino. No entanto, todos esses se encontram em uma mesma verdade: somos felizes não porque conseguimos cumprir a lei perfeita, mas porque Deus revelou o seu poder para salvar na cruz, aonde Jesus morreu. E é isso que a Epifania nos mostra. Deus se revela onde menos esperamos. Ele se manifesta em sua glória, não na força humana, mas na fraqueza, não na sabedoria do mundo, mas na loucura da cruz, não na justiça baseada em obras, mas na graça que salva pecadores. Na verdade, somos então levados novamente à pergunta fundamental do Salmo 15: quem pode estar na presença de Deus? O Salmo 15 nos coloca diante de uma pergunta essencial: quem pode morar no teu santuário? A resposta do Salmo descreve uma pessoa íntegra,
justa, verdadeiro, que não difama, não explora o próximo, não aceita suborno e cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. É um retrato belo, porém, executá-lo, vivê-lo, não é tarefa nada fácil. E ao mesmo tempo, esse retrato belo é assustador. Belo porque revela o ideal da vida que agrada a Deus. Assustador porque, se formos honestos, percebemos que nenhum de nós consegue viver assim plenamente. Todos nós falhamos. Todos tropeçamos em palavras, atitudes, pensamentos e omissões. E aqui é importante nos atentarmos para o fato de que o Salmo não está dizendo que essas obras compram a presença de Deus, mas está revelando o padrão da santidade divina. Diante desse padrão, somos confrontados com a nossa incapacidade. O Salmo 15 não nos leva ao orgulho espiritual, mas à humildade, à auto-reflexão, ao fato de que a nossa realidade sem Deus é um verdadeiro caos. Ele nos mostra que, por nós mesmos, não temos como permanecermos firmes diante de Deus. Aqui já percebemos a necessidade de algo maior. Se a entrada na presença de Deus dependesse apenas da nossa integridade, estaríamos perdidos, não tenho dúvida disso. Precisamos de alguém que cumpra perfeitamente aquilo que nós não conseguimos cumprir. Mas então, o que Deus realmente exige? Ao lermos o texto de Miqueias, que nós ouvimos há pouco e lemos em conjunto, veremos que ele apresenta uma espécie de tribunal. Deus chama o seu povo à responsabilidade, do tipo: me apresente as tuas obras e vamos peneirar, ver se tem alguma que fica na peneira. Chama o seu povo à responsabilidade, lembra que tudo que o povo fez não tem como agradá-lo, mas mostra exatamente tudo aquilo que Deus fez, que libertou da escravidão, guiou pelo deserto, protegeu, sustentou, e a história bíblica nos apresenta tudo isso como sendo verdadeiro. Diante disso, o povo pergunta: o que é que eu levarei quando eu for adorar o Senhor? O que oferecerei ao Deus Altíssimo? Será que deveria apresentar a Deus bezerros de um ano para ser completamente queimados? Mesmo assim, a exemplo do povo, nós também falamos: bom, será que é só pedir perdão? Será que é estar na casa de Deus, ouvir a palavra? O que eu ainda devo fazer de boas obras para que Deus goste de mim? Nos esquecemos que as boas obras é o reflexo de uma vida transformada pelo perdão gratuito, e sem perdão não há boa obra. Sem reconhecimento da graça de Deus, não existe nada que o ser humano faça que seja agradável aos homens de Deus, pois são obras que partem do egoísmo. Por sua vez, aquele que busca em Deus, se refugia no Senhor, esse faz as coisas porque Deus já fez por ele. Bom, os israelitas sugerem sacrifícios, oferta até mesmo o sacrifício do primogênito, conforme citado no versículo 7. Mas então vem a resposta clara de Deus. O Senhor responde ao povo que pensa sem os olhos da fé, e a resposta é: o Senhor já mostrou o que é bom, Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação, que vivamos em humildade e obediência ao nosso Deus. Algo simples. A vida cristã não se trata de rituais vazios, nem de barganhas religiosas. Deus deseja uma vida moldada pela graça, pela misericórdia e pela humildade dos seus servos. Mas novamente somos confrontados com as nossas limitações. Quem pode dizer que vive sempre com justiça perfeita? Quem ama a misericórdia em todas as circunstâncias? Quem caminha humildemente diante de Deus sem buscar a sua própria glória? Novamente é preciso
preciso ficar claro que Miqueias não está ensinando o caminho de salvação por obras. Ele está denunciando a hipocrisia religiosa e revelando que a lei de Deus não pode ser reduzida a práticas externas, como por exemplo os espíritas. Fazem muitas obras externas, mas por dentro são túmulos cariados, não tem nada, não tem fé, não tem esperança. E assim tantas outras denominações que se esmeram tanto em fazer obras, são pessoas vazias, porque não têm o Senhor como Senhor e Salvador. O problema não está na lei de Deus, mas em nós. A lei revela o que Deus quer, mas não nos dá o poder para cumprir. Aqui temos um divisor de águas, isto é, as regras da lei nos mostram o que é preciso fazer, mas como não temos como resolver sozinhos, então Deus dá a solução, mediante Jesus Cristo. Assim, tanto o Salmo 15 quanto Miqueias 6 nos conduzem ao mesmo lugar, a necessidade da salvação. Eles preparam o terreno para aquilo que Deus fará de forma definitiva por meio de Cristo. E em Cristo todas as coisas começam a ter sentido. Então os medos, as incertezas terminam, pois a paz verdadeira está em Cristo Jesus. A felicidade do cristão não está no todo mundo faz, não está no mundo. Pelo contrário, ela contradiz o mundo, e o Evangelho de Mateus, capítulo 5, 1 a 12, escancara esta verdade. Quando Jesus começa o Sermão do Monte, ele surpreende a todos. Talvez eles quisessem ouvir de Jesus: felizes são vocês que me seguem, pois logo vou terminar o Império Romano e vocês serão uma nação feliz para sempre. Mas ele não. Jesus escancara os felizes, os pobres de espírito, felizes os que choram, felizes os que são perseguidos, e assim por diante. Essa felicidade não depende das circunstâncias favoráveis, mas da ação de Deus. Os pobres de espírito são felizes porque reconhecem que nada têm a oferecer de bom a Deus, a não ser os seus miseráveis pecados, e de Deus receber o perdão. Os que choram são felizes porque sabem que precisam do consolo de Deus. Os mansos, os misericordiosos, são os que têm fome e sede de justiça, são felizes porque dependem da promessa divina, não de seus próprios méritos e esforços. Talvez aqui caiba a pergunta e a auto-reflexão: eu tenho estado feliz? Eu tenho sido agradecido a Deus por todas as coisas, também os sofrimentos que recebi? Tenho reclamado mais do que devia? Eu reclamo mais do que devia. E acredito que você também tem reclamado mais da vida do que realmente deveria. Como está a minha e a sua situação perante Deus? Jesus não está dizendo que a pobreza, o sofrimento, o choro, qualquer choro, ou a perseguição são bons em si mesmos. Ele está revelando que o reino de Deus pertence àqueles que confiam nele, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. E essa felicidade nasce da fé, não do nosso sucesso pessoal. Aqui fica claro que o reino anunciado por Jesus não se baseia na lógica humana. Ele não exalta os fortes, mas os quebrantados, isto é, os que sabem que sua esperança vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra. Ele não glorifica os sábios segundo o mundo, mas aqueles que se colocam na mão de Deus. E é exatamente nesse sentido tão profundo e verdadeiro que a cruz e a mensagem da morte de Jesus na cruz é loucura para o mundo. Quantos de nós já não convidou alguém? Hoje eu não tenho tempo, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, hoje eu não posso estar na casa de Deus, eu tenho um trabalho muito especial. Como se os outros 6 dias da semana não fossem suficientes para que você trabalhasse para ter o seu sustento. Que miserável ser humano sou eu, que não sou capaz de aproveitar 6 dias da semana para trabalhar e tirar meu sustento, e no 7º, seja ele qual for da semana, o dia corrido, mas no 7º estar na casa do Senhor para descansar no Senhor. Que miserável homem e trabalhador preguiçoso sou eu, que não sou capaz de dar conta das minhas ocupações
6 dias e ainda tem que ocupar o 7º, que Deus diz: esse é meu, eu quero que você venha e descanse em mim. 1 Coríntios 1, versículo 18 a 31, percebemos claramente a profundidade de como o apóstolo Paulo traz esta inversão radical ao falar da cruz em relação à lógica humana. Ele afirma dizendo: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A cruz escandaliza, ela desmonta qualquer tentativa humana de alcançar a Deus por méritos próprios. Na cruz, Deus revela sua justiça e sua graça ao mesmo tempo. Cristo cumpre perfeitamente a lei que nós não conseguimos cumprir. Ele assume nosso pecado, nossa culpa, nossa condenação e diz: tudo isso deixa que eu resolvo. Viva aquilo que eu tenho para você. Paulo continua dizendo que Deus escolheu o que é fraco para envergonhar o forte, o que é desprezado para destruir o que parece importante. 1 Coríntios nos fala a respeito dessa verdade. Significa que a nossa salvação não se baseia em quem nós somos ou no que nós fazemos, mas unicamente no que Cristo fez. Por isso Paulo conclui dizendo: porém Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria, e é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. É o que diz o versículo 30 de 1 Coríntios. Aqui está o coração do Evangelho. A felicidade cristã nasce na cruz, no sofrimento, no reconhecimento de que eu não tenho nada de bom, nem para mim, nem para os outros. E é nela que Deus revela o seu poder para salvar. Não é nas bênçãos materiais que revelam o quanto o cristão é fiel, mas no reconhecimento da nossa incapacidade perante a grave situação de sermos pecadores. Mas também é na cruz, somente nela, que enxergamos um amor incomparável, o amor de Deus que nos salva em Cristo Jesus. Por isso, convido cada um de vocês, também a mim, a imaginarmos uma pessoa tentando atravessar um rio profundo e caudaloso, carregando uma mochila cheia de pedras. Cada pedra representa uma tentativa de se justificar diante de Deus. As boas obras, as boas intenções, as intenções sinceras, com boa desculpa sempre para fazê-las. Uma religiosidade falsa, daquela que eu venho da igreja, assisto, vou embora, como se nada acontecesse de diferente na minha vida. Um esforço moral do tipo: vou me aparentar bem para as pessoas, vou me vestir desse ou daquele jeito, para dar o ar de autoridade, de perfeição. Quanto mais ela caminha, mais ela afunda. As pedras que deveriam ajudá-la tornam-se um peso insuportável. Então alguém estende uma ponte simples de madeira. Ela parece frágil, até insuficiente, mas é firme. A pessoa precisa fazer algo muito difícil: largar aquela mochila cheia de pedras, abandonar o peso da autossuficiência e confiar naquela ponte frágil. A cruz de Cristo é essa ponte. Parece para o mundo fraca, inadequada, é absurda, mas é o único caminho seguro. Quem tenta atravessar carregando seus próprios méritos vai afundar e vai morrer. Não chegará nunca à presença do Deus eterno. Quem confia somente na cruz, atravessa e vive na presença, no descanso eterno. Queridos irmãos e irmãs, a Epifania nos lembra que Deus se revela de maneira inesperada. Ele revela a sua glória na cruz. Ele revela a sua sabedoria naquilo que o mundo chama de loucura. Ele revela o verdadeiro caminho da felicidade, não na autossuficiência, mas na fé, na confiança tão somente em Jesus. Por isso, o Salmo 15, Miqueias 6 nos mostra um padrão de Deus e revela nossa incapacidade. As bem-aventuranças anunciadas por Jesus nos mostram quem
é aquele que depende de Deus. Paulo nos conduz ao centro de tudo: Cristo crucificado, o poder de Deus para salvar. Por isso, podemos afirmar com convicção: somos felizes, pois a mensagem da morte de Cristo na cruz revela o poder de Deus para salvar. Felizes não porque somos melhores do que os outros, mas porque fomos alcançados pela graça, pela bondade de Deus. Felizes não porque vencemos o mundo, mas porque Cristo venceu por nós. Felizes não porque entendemos tudo, mas porque confiamos naquele que deu a vida por nós. Porque as Escrituras Sagradas afirmam, e guardem, grave isso no vosso coração: quem crer nele não ficará desiludido. Amém.